Fala pessoal, hoje vou apresentar para vocês 5 mudanças importantes do Fusca em 1966. Ele já era um sucesso de vendas e tinha muita coisa interessante para ele nesse ano. Vou contar para você nesse vídeo. Fuscas da década de 60 são assim queridinhos, né, dos colecionadores. Nessa época ele tinha cores muito vibrantes, a mecânica era o motor 1200, ele tinha como característica esses para-choquezinhos aqui que tinha muitos apelidos aí, apelidos até pejorativos, né? O farolzinho, o olho de boi e vários detalhes interessantes. Eu acho esse carro símbolo de uma época no Brasil. Parece meio distante a gente falar de Fusca 1966, mas se vocês olharem para o contexto da época, esse carro aqui já era vendido no Brasil há 16 anos e há 7 anos ele era fabricado no Brasil nessa época. O Fusca começou a ser produzido em 1959, lá na fábrica da Anchieta, né, em São Bernardo do Campo. E essa série aí da década de 60 foi onde ele foi mudando e se modernizando, né? Tem 5 curiosidades interessantes desse modelo do Fusca em 1966, né? A primeira questão aí interessante é que ele perderia um detalhe muito legal que ele vinha, né, desde aquelas primeiras séries, que era aqui o símbolo, ó, Paulistarum Terra Mater, que é o brasão do município de São Bernardo do Campo, onde fica, né, a fábrica da Volkswagen. Esse emblema que está aqui na ponta do capô era o último ano de inclusão desse emblema. Depois tiraria esse emblema definitivamente do Fusca, ele perderia um pouquinho do seu charme, né? Esse aqui tá com o pneu campeão supremo, né? O pneu Firestone, calotinha, as faixas brancas, né, que são colocadas. Ele originalmente não tinha faixa branca, o Fusca nunca saiu com faixa branca, e ele traz alguns detalhes curiosos também, que são acessórios de época. Essa persiana aqui e o bagageiro. E esse acessório era super comum na década de 60, depois o pessoal achou pra lá de brega, parou de usar, e mais recentemente quem restaura, quem curte um Fusca, nem vai precisar de mala, né? Nem vai precisar de bagageiro, mas compra esse bagageiro, é uma coisa comum. E já era na década de 60, né? A maior curiosidade desse carro é que ele é o último ano com o motor 1200 de 36 cavalos, que é o motor que equipa esse Fusquinha aqui. Com peso de 780 quilos, esse motor de 36 cavalos levava o Fusca até 95 km por hora. Essa era a velocidade máxima, e nas rodovias o limite era 80 km por hora. Ele estava, para a época, acima do limite. Mas é lógico, longe de ter um desempenho fantástico, né? Mas se pensar para a época, existia Gordini, existia Aero Willis, existiam carros como os VMAG, que eram carros que chegavam mais ou menos aí nessa faixa também de velocidade máxima, né? Não tinha tantos modelos assim no mercado, não existia Corcel, não existia Chevette, não existia muitos carros que viriam depois, não existia Passat, muita coisa, né? E esse motor aqui, característica, né, o 1200, era o último ano de produção. Isso aqui também foi o último ano de uso, né, que era essa alavanca de girar, né, para você destravar e abrir o motor, né? Você travava ele desse jeito, ele não abria mais. Então essa alavanca de girar saiu de linha no modelo seguinte, né? Então você tem aqui o motor Boxer 1200, refrigerado a ar, motor traseiro, que já era uma evolução dos primeiros, né? Os primeiros eram ainda mais fracos, né? Um mini carburadorzinho, o sistema de dínamo ainda não era nem partida nem ignição eletrônica, não era sistema 12 volts, o 12 volts entraria no ano seguinte, distribuidor, bobina. Então isso daqui, o sistema elétrico mudaria completamente no ano seguinte. É o último ano com esse motor, último ano com um sistema elétrico, né, de 6 volts, mas aqui a gente vê os detalhes de como que o carro foi bem restaurado aqui na parede dele, os detalhes, né, de forração, foi tudo muito cuidadoso, né? Interessante aqui as inscrições, ó, Zumfose 1432, o esquema de ignição do motor, né? Então é legal, esse motorzinho realmente é pequenininho para o Fusca, mas é bem bacana. E esse Fusca, com esses detalhezinhos que eu mostrei, ele mostra também uma tendência que na década de 60, e principalmente nesse ano, você tinha o Fusca Pé de Boi, que era a versão mais simples, que não é essa, o Pé de Boi era mais simples de tudo.
E esse carro aqui, nessa época, o pessoal começou a usar vários acessórios que começaram a surgir para esse carro. Vou entrar aqui, mostrar para vocês a parte interna dele, que é interessante. O seguinte, foi o ano que começaram ali a surgir muitos frisos, detalhezinhos para o carro, o pessoal começava a personalizar. No centro de São Paulo surgiam as primeiras lojas de acessórios, né? E os compradores colocavam, ó, tá vendo esse item aqui, ó, soleira? Essa soleira com o símbolo aqui, ó, parece o símbolo ali do Palácio da Alvorada, aquela referência a Brasília. Esse tipo de detalhe começou a aparecer como produto, como personalização nessa época, né? Assim como os primeiros equipamentos de som aí para os carros brasileiros, rádios, né? Então o pessoal começava a usar nessa época, ó. Por dentro o carro é azul, lindo, né? Com esse friso central, esse detalhe foi colocado depois. O volante branco, o símbolo ainda de São Bernardo também, igual de fora, só que dourado, né? O volante branco. Detalhe que aqui interiormente ele ainda tinha todos os detalhes de baquelite branca. Lá fora o para-choque e o suporte já era pintado de preto. E aqui ele ainda tinha vários detalhes charmosinhos, né? Ó, essa pala aqui, ó, com a parte cromada superior. Ainda era um carro com muitos detalhes de carro antigo, ainda coisa muito do Fusca alemão, né? Essa padronagem aqui cinza com branco. O tecido do tipo pijaminha, listradinho, o pessoal chamava de pijaminha. Aqui você tem na alavanca, né, câmbio 4 marchas, claro, pintada de branco. Isso aqui é uma entrada de ar quente e aqui o freio de estacionamento. Então esse Fusca aqui tem vários detalhes interessantes de época. A gente vai dar uma voltinha com ele agora. Bom, vamos dar um passeio aqui a bordo do Fusquinha 1200. Detalhe importante, né? Sempre deixa engatado um carro antigo numa descida, freio tambor. Sabe como é que é, né? Agora, eu já dei uma volta nesse carro, eu posso dizer para vocês que ele está uma delícia de andar, ó. Trisquei na chave, funcionando o motorzinho 1200, é o último ano desse motor, ó, a alavanca, né, de câmbio bem... Vou até girar um pouquinho aqui, para vocês verem melhor. Bem curtinha, né, e aquela folguinha no volante, que é típica dos Volkswagen. Essa fase aqui do Fusca ela já era moderna, né? No comecinho dos anos 60 ele ainda tinha a seta bananinha, né? Aqui já era a seta elétrica, né? O pisca, como a gente fala no Brasil. E um carrinho assim, ele tem 36 cavalos, mas é um carro levinho, né? Para uso na cidade, na época, era muito bom. O Fusca era um carro muito confiável. A gente tem que pensar carro antigo como era na época, é o contexto da época. Quem comprava o primeiro carro, o Fusca era um dos modelos mais baratos, né? Nessa época ainda tinha o Fusca Pé de Boi, que era aquele bem simples. Era o carro mais barato do Brasil. Então era um carro que você tinha como concorrentes ali o DKV, que já era um carro quase 10 anos de mercado, né? O DKV nessa época, em 66, na verdade com 10 anos de mercado. Você tinha como modelo de entrada, você não tinha marcas como Fiat, a Ford ainda não tinha carro de passeio. Você tinha ali a Aero Willys numa faixa superior, né, que era carro com motor 6 cilindros. Tinha também nessa linha o Gordini da Willys Overland, que era uma baita marca na época. O Gordini, que era a linha de um carro europeu, também já um pouco antigo, já um pouco cansado. E tinha o Fusca, que era um carro moderno, com a mecânica de baixo custo, motor refrigerado a ar, que não fervia. Então tem muita coisa legal para a gente poder apreciar dessa época, né? E essa mecânica super confiável fazia muita gente migrar para o Fusca, né? Meu avô teve, nessa época, Simca Chambord. Era um carro usado que ele comprou no final da década de 60. Aí esse carro quebrou. E aí falaram pro meu avô: pô, seu Antônio, compra um Volkswagen, o pessoal tá comprando Volkswagen, é um carro... É o carro da moda aí, não quebra, né? Não vai ferver, não dá problema elétrico. Aí o seu Antônio foi e comprou um Fusca usado aí nessa final da década de 60, ele comprou um usado, não sei que modelo que era. E aí ele falou, né, era a melhor coisa do mundo, um carro que não dava mecânica, dava para levar a família, dava para viajar, porque as pessoas rodavam a 80 por hora na rodovia. Então o carro era o contexto dessa época. E o Fusca começou a se modernizar e a se atualizar a partir desse ano, com o motor 1300, que era mais forte, mecânica elétrica, parte de 12 volts,
mudava a bateria, ficava mais confiável o carro, né? Ele ainda ia ter dínamo por muitos anos, mas já era um avanço. O freio ainda era tambor, mas para rodar devagarinho não tem problema nenhum. E era o carro por excelência do brasileiro. Fusquinha realmente é um símbolo de uma época. Vocês que são muito jovens, né? Esse aqui era o ar-condicionado do Fusca, o chamado quebra-vento. Destrava ele aqui, ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí destravou o quebra-vento e a gente vai curtir o passeio. O vento vai entrando por aqui, refresca muito mais rápido do que o vidro aberto. Para vocês verem a bela arrancada de um Fusquinha, né? Um carro lento. Eu nem vou falar de 0 a 100 porque ele não chega a 100 por hora, é até 95 por hora. Esse carro tá com a mecânica muito boa, né? Muito inteira, mas ó, se você for com mais apetite na aceleração, você puxa um pouco mais a primeira, mas é um carro com um motorzinho bastante limitado. Realmente em 67, vindo o motor 1300 com 10 cavalos a mais, era um avanço. Depois, na década de 70, veio o 1500, depois o 1600, aí também eram carros que andavam melhor, né? E aí também mudaria pneu, o carro ficava muito mais confiável. Tá aqui para jogar uma quarta. Mas no trânsito da cidade, você vai primeira, segunda e terceira. Mas olha, rodar com o Fusca é voltar no tempo. O carro que é muito legal, é para qualquer pessoa que vai começar no antigo mobilismo. Que carro compra? O carro lá do seu avô, do seu pai? Com certeza o Fusquinha tá nessa linha aí, eu adoro. E um dia ainda vou fazer um vídeo com o meu 78. Tem um vídeo no canal que eu fiz com dicas para comprar um Fusca, um vídeo com muita audiência. Vocês podem conferir, eu vou colocar o link na descrição. Aquele é o meu Fusca, que é ano 78, 79. É o Fusquinha que eu tenho já há bastante tempo. A gente se encontra nos eventos, a gente se encontra lá no Auto Show, no portal R7, Revista Automotivo, aqui no canal, outros canais aí, outras redes sociais também. Valeu, obrigado, até mais. Os carros da década de 60 estão ficando muito desejados. O Fusca não era diferente, não é diferente, está bem valorizado, bem procurado, principalmente um carro restaurado e tão bonito como esse aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê nos próximos. Obrigado, até mais.